Salve, salve, beleza? Bom, qual é a principal vantagem do pequeno investidor versus aquele investidor institucional? Recebi essa pergunta através do meu Instagram, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é Fernando Valorize. Se você não me segue lá, aproveita lá, me manda sua pergunta por lá, qualquer dúvida que você tenha, que a gente bate um papo, abre caixinha de perguntas todos os dias por lá, beleza? Bom, essa é uma pergunta que veio por lá e eu queria trazer aqui para bater um papo contigo, porque muita gente acha que por ser investidor, pequeno investidor, acaba tendo desvantagem e o raciocínio que a gente pode utilizar é justamente ao contrário. Porque, na verdade, qual é a tendência, né? Quando você tem um investidor institucional, um grande fundo, um grande fundo de investimento, por exemplo, ele tem diversas outras necessidades, né, de atender a política de investimento, também entregar rentabilidade no curto, médio prazo, e não necessariamente você, como pequeno investidor, precisa ter esse resultado. Você pode optar por fazer investimentos numa carteira bem diversificada e da forma como você acha melhor, e pode ter resultados a longo prazo, ou seja, você não precisa prestar contas para ninguém, né? Essa é uma vantagem que você, como pequeno investidor, tem em frente a, por exemplo, grandes recursos. Uma outra vantagem que você, pequeno investidor, tem em relação a grandes recursos é você utilizar, por exemplo, estratégias que não dependem de muito recurso, porque você, como pequeno investidor, pode fazer os seus investimentos sem se preocupar muito com o volume que você vai investir. Grandes investimentos, grandes instituições com muitos recursos para gerir encontram dificuldade de fazer investimentos em pequenas empresas que têm uma capitalização pequena de mercado, né? Imagine que um grande fundo vá comprar uma empresa pequena, ele acaba comprando a empresa inteira, e você, como pequeno investidor, pode fazer esse tipo de investimento mais tranquilamente. Então existe uma série de vantagens e desvantagens em cada uma das estratégias, e não é um impeditivo você, com pouco dinheiro, que você faça investimentos e tenha bons resultados. Na verdade, esse é um grande mito, né? Na verdade, esse é um dos principais mitos, de que você precisa de muito recurso para começar a investir, e é muito pelo contrário. Você pode começar a construir a sua carteira hoje com os recursos que você tem disponíveis na mão e conseguir, ao longo do tempo, colher bons resultados também na sua carteira de investimentos, optando por investir em ações, fundos imobiliários, tanto investimento no Brasil e no exterior. Uma outra questão muito interessante é, enquanto eu começo a investir no exterior, será que eu preciso ter uma carteira já no Brasil? Eu particularmente comecei a montar minha carteira primeiro no Brasil, para depois começar a diversificar meu patrimônio fora. Mas nada impede que você comece também com um pouco, né, com uma parcela pequena, com 10, 15, 20%, a diversificar também no exterior. E pode buscar ferramentas que te atendam a fazer isso de forma mais prática, né? Comprando ETFs ou investindo diretamente, montando uma carteira com REITs e com estoques individualmente. Vai depender muito da tua característica. Se você quer seguir uma estratégia mais passiva, mais tranquila, não quer analisar os ativos individualmente, você pode optar por uma estratégia com ETFs que vão te atender perfeitamente para fazer essa alocação bem diversificada, beleza? Outra dúvida também bastante comum, que muita gente tem, né, é quantos ativos eu preciso ter na carteira? Qual é a quantidade de ativos que eu preciso ter para ter uma carteira diversificada? Na teoria, a gente tem ali a questão do risco, né, do risco sistêmico e do risco diversificado. Quanto mais ativos você tem na carteira, de setores diferentes, né, que tem uma correlação, eles não são tão relacionados. Por exemplo, o setor bancário, você compra diversas ações do mesmo setor bancário, se acontecer alguma coisa com o setor, todas as ações vão sofrer da mesma forma. Então você tem ações do setor bancário, do setor de energia elétrica, do setor de consumo, do setor de telecomunicação. Então essas diversas classes de investimentos acabam te protegendo, e é aí que você vai encontrar a diversificação de fato. Então, não existe uma regra específica e cravada de quantos ativos você precisa ter em carteira para encontrar essa diversificação, e vai muito da tua característica como investidor. Eu opto por ter hoje uma carteira bem diversificada, em torno de 60 ativos na carteira, ou quase isso, né? De ativos na carteira de classes diferentes, tanto no Brasil quanto no exterior. E como é que você faz para acompanhar, né? Você me pergunta. Cada empresa demanda um tipo de acompanhamento diferente. Tem empresas que precisam de um acompanhamento mais próximo, né? Mais ali
trimestre a trimestre, que são empresas são empresas de crescimento, empresas que têm oscilações maiores no resultado, mas empresas mais consolidadas, empresas ali de valor, por exemplo, acabam que você não precisa ficar acompanhando tão de perto, porque os resultados eles não se alteram tanto, então carregar essas empresas por longo prazo acaba sendo mais interessante. E muita gente pergunta também qual que é a melhor estratégia, né? A estratégia ativa ou passiva? Eu vou comprar individualmente esses ativos ou vou escolher um fundo? Eu opto por ter as duas estratégias na minha carteira, por exemplo, na estratégia de investimentos que eu utilizo, tanto a ativa quanto a passiva, e não me restringo a ter apenas uma delas. E você pode utilizar da mesma forma, e não é certo nem errado usar uma ou outra. Eu opto por usar as duas e me exponho através de ETFs, por exemplo, de forma passiva, e também com o stock picking, né, escolhendo individualmente as ações, os fundos imobiliários, stocks, REITs, para minha carteira de investimentos, beleza? Então realmente não existe a resposta certa, vai depender muito do teu perfil de investimento. E dentro do meu curso de investimentos eu falo bastante sobre isso e te ensino o passo a passo de como você estruturar a tua carteira de investimentos, né? Como você montar uma estratégia para carregar uma carteira, né? Uma carteira bem diversificada por longo prazo. E um dos resultados dessas estratégias é você, ao longo do tempo, viver de rendimentos. Os rendimentos, os proventos que vão vir dessa carteira de investimentos acabam sendo cada vez mais relevantes e vão facilmente, ao longo dos anos, superar o seu custo de vida. E esse é o objetivo que a gente tem com os investimentos, que eles sejam um complemento ou que eles supram totalmente o seu custo de vida, né? E aí você já pode se considerar aposentado com essa carteira de investimentos, beleza? Bom, se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que a gente vai batendo um papo, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!